sou Valdir Sternagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Missão é coisa glocal, é o tema da nossa conversa de hoje. De fato, essa expressão glocal surge de uma junção entre duas palavras. E elas são a palavra global e a palavra local. E acabam caracterizando bem a natureza da missão da igreja. Uma missão que tem um caráter glocal. A igreja nunca pode e nem quer fugir do local, pois este é o lugar da encarnação. Encarnação é uma palavra muito importante, porque ela caracteriza o ministério de Jesus, a vida de Jesus, o envio de Jesus. Jesus foi o Verbo que se fez carne, foi a palavra que se fez carne, foi Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. A encarnação é modelada por Jesus. Esse Jesus que caminhou pela Galileia, esse Jesus que andou pelos caminhos das intrincadas avenidas da Galileia. Avenidas literais, ou melhor, ruazinhas literais, mas essas avenidas de encontro com as forças do império, com a estrutura do templo, com os impostos pesados para as pessoas naquela época. E é nesse universo que Jesus ministrou, que Jesus viveu, que Jesus caminhou, que Jesus se encarnou, com esse ministério de libertação, com esse ministério de anúncio da graça, com esse ministério de cura. E a igreja recebe de Jesus o mandato para que ela cumpra, para que ela dê continuidade a essa caminhada local da encarnação que Jesus modelou para todos nós. Assim, o resultado disso é que a igreja sempre cria raízes locais e adquire o cheiro e o sotaque do lugar onde se estabelece. A igreja sempre adquire cidadania. Ela fala a língua do povo. Ela traduz a Bíblia, ela se esforça para que ela tenha uma expressão onde as pessoas reconhecem que Deus fala com elas sem sotaque estrangeiro e que Deus se relaciona com as pessoas lá onde elas estão e no momento que elas vivem, porque Deus tem uma palavra de cuidado, uma palavra de carinho, uma palavra de restauração e uma palavra de envio, sempre de novo, em cada lugar e em cada tempo. A igreja sempre é local e precisa ser local. A igreja que não é local não está, de fato, obedecendo ao mandato de Jesus e não está cumprindo com esse evangelho que as pessoas percebem que é uma presença de Deus para eles e para elas, no tempo e no lugar onde elas vivem. Mas, por outro lado, a igreja nunca pode ser simplesmente local. A igreja sempre vai além, olha além da sua localidade, das suas fronteiras. Deus lhe deu uma missão para além das fronteiras de todos os tipos. Das fronteiras étnicas, das fronteiras culturais, das fronteiras socioeconômicas. Deus deu para a igreja um mandato e um ministério onde ela vai em busca do outro,
e onde ela cruza todas as barreiras e as fronteiras para que isso aconteça. Por isso, comprometida com Jesus, a igreja tem uma experiência e tem uma mensagem que precisa ser testemunhada em todos os lugares, em todos os tempos, sempre novamente, porque a mensagem que a igreja recebeu de Deus e que a igreja quer levar adiante enriquece, transforma a vida das pessoas e das comunidades aonde elas vivem. Pois o Evangelho é exatamente aquilo que as pessoas precisam, que as pessoas requerem, que as pessoas têm sede por esse Evangelho, tanto a nível pessoal como comunitário. Por isso, a palavra glocal acaba expressando, simbolizando essa vocação da igreja para ser encarnada em cada lugar para onde Deus a envia e em cada lugar onde ela precisa vivenciar a vocação de ser seguidora de Jesus. Glocal. Fazem umas poucas semanas, eu tive o privilégio de estar na igreja Vida y Acción, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Também a igreja Vida y Acción, como as nossas igrejas por aqui e lá na Colômbia e em tantos outros lugares, mundo afora, ela foi uma igreja afetada pela pandemia. Na ocasião em que eu estive lá, a igreja estava celebrando o seu primeiro evento público. Além dos cultos que já estavam ocorrendo, ela estava realizando esse primeiro evento público nesse tempo no qual o impacto direto da pandemia tinha impossibilitado eventos dessa natureza. E esse evento foi intitulado Mais Global, Mais Local. No início, eu até, digamos, titubeei, por assim dizer, para entender esse título e saber exatamente o que é que a igreja estava querendo transmitir, mais global, mais local. É que enquanto no passado esta igreja realizava e celebrava todos os anos 2 eventos com as suas respectivas ênfases, sendo uma delas essa ênfase na missão transcultural para além das fronteiras e a outra ênfase numa missão mais local. Nesse ano, a igreja decidiu juntar essas 2 ênfases. Uma delas, como eu disse, apontava para o ministério local, com ênfase no cuidado com os mais frágeis e vulneráveis, trabalho com crianças, refugiados, surdos, povos indígenas. Eu os vi desfilando no culto do domingo, diante de todos nós que estávamos lá, diante dos nossos olhos, expressando essa diversidade de compromissos locais que a igreja havia assumido, estava assumindo, queria continuar a assumir, seja com crianças, seja com refugiados, diferentes expressões de vulnerabilidade, de dificuldade, de lutas, de fragilidade, em relação aos quais a igreja expressava uma mensagem e um gesto de acolhimento, um gesto de carinho e um gesto de compartilhamento de Jesus. Isso era missionário, uma missão local. Eu fiquei impressionado com a quantidade de ministérios com os quais essa igreja está envolvida. Esse evento era o mais social. O outro evento era o mais global. E nesse evento se apontava para os diferentes ministérios nos quais a igreja estava envolvida. E são muitos em muitos lugares. E, de novo, nós vemos as bandeiras expressando os diferentes lugares onde a igreja tinha presença através dos seus missionários, através das suas parcerias missionárias. Naqueles dias, eles estavam de novo reenviando uma missionária
para um desses lugares. E eu fiquei, de novo, impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas e com a quantidade de lugares onde essa igreja estava presente com as expressões de encarnação nesses diferentes lugares. Eu agradeci muito pelo privilégio de estar com aquela igreja, de poder compartilhar da palavra, da vocação da palavra de Deus para conosco. Fui acolhido com muito carinho, né? Ainda que nesse período pós-pandemia, com tantos cuidados que a gente precisa ter, né? Mas testemunhar a essa prática missionária integrada entre o mais global e o mais local foi um testemunho que me cativou. E é um testemunho dessa igreja lá em Bogotá, na Colômbia, e um testemunho para nós. E esse, de fato, é o convite para todas as igrejas, independente do seu tamanho e da sua história. Que ela tenha uma encarnação local e que ela tenha uma visão global das fronteiras que precisam ser cruzadas a partir do envio de Deus para as nossas igrejas. Por isso, esse ministério glocal, que acaba não sendo uma palavra que a gente usa muito e nem precisa usá-la muito, mas que expressa essa nossa vocação para a encarnação e essa nossa vocação para o cruze de fronteiras como um sinal do amor, do carinho e do shalom de Deus, da salvação de Deus. Nesses tempos, a igreja, de novo, busca compreender a sua vocação, busca compreender os tempos nos quais ela vive. Ela precisa reaprender a escutar e a discernir. Eu sei que muitas das nossas tradições, elas não vão na direção da escuta, pois nós somos parte de uma tradição que gosta de falar e que muitas vezes pensa que a evangelização é composta de quantidade de palavras. Creio, no entanto, que uma palavra central para nós nesse momento é nova escuta e um novo discernimento. Uma nova escuta a Deus, uma escuta na qual nós nos abrimos de novo para aquilo que Deus quer nos falar hoje. Nesses tempos tão convulsos, nesses tempos de tantas dificuldades, nesses tempos de guerra, de raivas, de polarização, nós precisamos parar, aquietar, calar e escutar, sozinhos e como comunidade, juntos, escutar de novo na oração que diz: Senhor, o que é que Tu estás nos dizendo hoje? Orienta-nos pelo Teu Espírito para que Te escutemos como Te manifestaste, como Te revelaste na Tua palavra. Para que a gente possa receber essa palavra como uma mensagem que brota na primavera, depois dessa vivência de um inverno tão profundo. Escutar o que Deus nos diz. E a palavra que Deus nos diz, ela é uma palavra que vem embasada no amor. Ela é uma palavra que vem embasada no cuidado de Deus para conosco. No Deus que nos cura, restaura e que nos envia em comunidade. Essa escuta também é uma escuta da realidade que nós vivemos. É preciso escutar os tempos. É preciso escutar as dores, as dificuldades, as depressões. É preciso escutar. Uma das coisas que impressiona no Evangelho é essa profunda capacidade de Jesus em encontrar pessoas em momentos muito difíceis, de muita fragilidade. E como nesse momento
a presença de Jesus era uma presença de escuta e era uma presença de relacionalidade, era uma presença de restauração. Nós não atropelamos a realidade, nós escutamos a realidade. Então, esse tempo de escuta, nós ouvimos a Deus e o que Ele nos quer dizer e está dizendo. Nós escutamos o tempo que nós vivemos e escutamos especialmente as crianças, os mais vulneráveis, os mais pobres, os mais necessitados, os mais enfermos. Essa é uma escuta direcionada pelo Espírito. E nós escutamos uns aos outros. Nós escutamos em comunidade. Essa tem sido uma das áreas extremamente afetada nesses últimos tempos nos quais nós vivemos, porque nós já não escutamos uns aos outros. Nós cancelamos, nós excluímos, nós discriminamos uns aos outros. E o Espírito de Deus quer nos levar a uma conversão, mediante a qual nós reaprendemos a escutar o outro, a receber o diferente, a discernir juntos aquilo que Deus está nos dizendo, para que então possamos de novo voltar a ser uma comunidade de fé local, uma comunidade de fé encarnada em nossa localidade a partir da vocação que Deus nos deu, e uma comunidade de fé que tem uma visão das fronteiras que Deus nos quer ver cruzando. Essa é uma vocação muito bonita. Ela é uma vocação muito intensa. E a minha oração é de que o Espírito de Deus nos leve nesses caminhos de uma nova escuta que nos ajuda a discernir caminhos de vocação, aonde somos identificados como seguidores de Jesus, como aqueles que procuram amar como Deus ama, que procuram cuidar como Deus cuida e que procuram ir aonde Deus vai. Sejamos essa comunidade local. Paz seja com todos nós.